Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqueles que acompanham os canais do Segue a Jesus, que nesse período de distanciamento social vem disponibilizando periodicamente comentários sobre o Evangelho de Jesus. E hoje me foi confiada a menção à lição 11 do livro Vinha de Luz, Psicografia de Chico Xavier, Palavras de Emmanuel, sobre um trecho do capítulo 20 do Evangelho de João, cujo título é, a lição, Abre a Porta. Mas antes convido a todos, como de costume, a uma prece. Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar seus olhos e vamos agradecer a mais um dia de vida, a mais um dia de experiências, a mais um dia de oportunidades na presente encarnação. Vamos agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, por nos amparar, por nos fortalecer a cada dia, mesmo diante das adversidades que temos enfrentado, sobretudo no presente momento. Que possamos renovar a nossa fé, a nossa confiança no futuro, que sejamos fortalecidos nos momentos de incerteza, de indecisão, de medo, que possamos aproveitar as experiências da presente existência rumo à nossa transformação moral, que possamos, através delas, nos tornar criaturas melhores, mais compreensivas, mais solidárias, mais irmanadas. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Como dito no início, meus amigos, a lição é a lição 11 do livro Vinha de Luz, cujo título é Abre a Porta. Emmanuel faz um comentário, uma reflexão sobre um trecho do capítulo 20, versículo 22 do Evangelho de João. Conta-nos o evangelista que Jesus, após as dificuldades do Calvário, após a crucificação, se apresenta aos seus seguidores. E, em diálogo com eles, diz em um trecho: havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Jesus, naquele momento, transferia, ofertava aos seus seguidores a continuidade da tarefa evangélica. Antes de dizer receber o Espírito Santo, Jesus havia anunciado: como o Pai me enviou, eu também vos envio, apontando aos discípulos que a continuidade da tarefa estava entregue a eles. Mas Emmanuel analisa esse trecho, esse pequeno trecho, esclarecendo que Jesus não impõe aos seus discípulos qualquer coisa. Não os força a qualquer tipo de iniciativa. Oferece carinhosamente aos apóstolos a oportunidade da continuidade da tarefa. Recebei o Espírito Santo. Emmanuel questiona: por que será que os dons do Mestre não foram automaticamente transferidos aos seus discípulos? Por que as convicções, as bênçãos de Jesus automaticamente não foram assumidas por seus seguidores? Por que não foram os dons divinos, dos quais Jesus era portador, imediatamente incorporados pelos apóstolos? Por que Jesus não violentaria a consciência dos seus discípulos, nem por amor, assim como Deus não faz? Jesus deixa aberta a eles a oportunidade de assumirem a tarefa, de receberem aquele compromisso como sendo o seu compromisso, a sua tarefa naquela oportunidade, sem qualquer tipo de imposição. Lembremos-nos que a mensagem cristã é uma mensagem libertária, é uma mensagem de libertação de consciências, não de imposição do que quer que seja. Durante muito tempo, a mensagem cristã, por um equívoco
por várias razões, mas por equívocos interpretativos, por anseios de poder, a mensagem cristã foi imposta a consciências durante um longo período da nossa história e até hoje, muitas vezes, aqueles que defendem, às vezes da boca para fora, os ideários cristãos querem impor as suas convicções às criaturas que o cercam, quando em verdade a própria conduta de Jesus nos mostra um caminho totalmente contrário. Jesus nos oportunizava reflexões sobre aquilo que somos, sobre uma mensagem relativa a uma vida futura, a imortalidade do espírito, a irmandade entre as criaturas, mas sem jamais qualquer tipo de imposição violenta de ideias. O Evangelho nos revela esse tipo de postura. E essa passagem revela esse tipo de postura do Cristo em relação àqueles que mais proximamente com ele caminharam, que eram seus apóstolos. Nessa ocasião, eles estavam trancados em um determinado local com medo da perseguição logo após a crucificação do Cristo. Havia um grande desafio pela frente. A continuidade da tarefa evangélica era um grande desafio, nós sabemos. Muitos dos apóstolos do Cristo morreram dando continuidade aos seus ensinamentos. Morreram exemplificando e pregando a boa nova nos quatro cantos. Era uma tarefa difícil, era uma tarefa desafiadora. E Jesus não a impõe a eles. Oferece a oportunidade. Isso nos leva à reflexão acerca do nosso livre-arbítrio diante dos ensinamentos de Jesus. A ideia de aceitar aqui o Espírito Santo, a ideia de aceitar as verdades evangélicas, passa por um processo de decisão individual, de escolha, de liberdade de escolha. E nós sabemos que as nossas escolhas, elas são o fruto da nossa compreensão, da nossa visão de mundo e das experiências com as quais nós temos contato, a fim de que nós possamos ter parâmetros para a tomada de decisão. Como nos ensina a doutrina espírita, as nossas encarnações são uma oportunidade de experiências para que nós possamos aprimorar valores, para que nós possamos desenvolver sentimentos, para que nós possamos aprender e então escolhermos melhor os nossos caminhos, transformarmos as nossas perspectivas de mundo, os nossos modos de ser, de agir, de nos relacionarmos com as pessoas. Mas isso não pode jamais ser imposto. É impossível impor a quem quer que seja uma transformação de consciência. Porque se essa pessoa aceitar uma imposição externa, ela pode até durante algum tempo adotar determinadas posturas, mas internamente não terá transformado as suas convicções, não é? Não terá promovido uma renovação consciencial para novas ações, para novos pensamentos, para novas condutas. Sabemos que isso não acontece assim. Por isso nós estamos aqui falando de liberdade de escolha. A aceitação dos ensinamentos do Cristo, como nos diz na lição Emmanuel, depende de um abandonar de nossas visões do passado, de renovar a nossa perspectiva de futuro. Isso nós fazemos quando nos sentimos preparados para tanto, quando temos parâmetros para melhor escolher e as adversidades da existência nos permitem experiências que vão aprimorar as nossas formas de olhar o mundo. As adversidades, os problemas, são experiências que nos permitem promover um olhar diferente para o mundo, do mundo, das pessoas à nossa volta. Os exemplos de espíritos que estão mais à frente do que nós na evolução,
que nos vem exemplificar o amor, o perdão, a caridade, como foi Jesus, Krishna e tantos outros. Em todas as vertentes religiosas e filosóficas nós temos exemplos, modelos de bem agir. Esses exemplos nos permitem aprimorar a nossa visão de mundo, nos tocam, de modo a que nós intimamente nos sintamos prontos ou aptos a mudar também o nosso modo de agir. São as experiências que nos permitem isso. Aqueles que agem beneficamente para conosco, aqueles que nos estendem as mãos, aqueles que nos perdoam diante das nossas faltas, são também veículos introdutores de novas experiências que nos permitem enxergar aquilo que em nós ainda precisa ser transformado também diante das faltas alheias, do perdão em relação às pessoas à nossa volta. Mas tudo isso passa por um processo de escolha, de decisão íntima, não de imposição. Por isso Jesus diz, permite aos seus seguidores receber a oportunidade da continuidade da tarefa evangélica, mas a eles não impõe nada. Um exemplo que nos permite refletir sobre isso é aquele trazido no Evangelho de Mateus e também de Lucas sobre o jovem rico. Lembremos-nos do diálogo de Jesus com o jovem rico. O jovem rico se aproxima de Jesus e pergunta o que devia fazer para alcançar a vida eterna. Jesus diz a ele que ele deveria seguir os mandamentos, não é? E ele afirma a Jesus que já seguia. Então Jesus diz a ele, sabendo do seu apego em relação aos bens materiais, diz a ele para que venda tudo o que tem e doe aos pobres, que então ele teria um lugar nos céus. E depois disso que o seguisse. E o jovem rico diz que não poderia fazer aquilo. Como tinha muitas posses, não poderia fazê-lo, não é? Jesus não impõe, Jesus não discute com ele, Jesus não tenta persuadi-lo a agir de modo diferente. De modo algum. Jesus mostra a ele qual é o caminho. O que ele poderia fazer, sabendo da sua, talvez, sua dificuldade em relação à matéria, de seu apego aos bens materiais, aponta no sentido de que o desvencilhar-se daquela relação com a riqueza seria um caminho para a evolução do seu espírito. E ele opta por não fazê-lo. Não é? Não há imposição. Não há imposição. A lição nos permite aqui uma reflexão sobre a necessidade de, ao buscarmos os ensinamentos de Jesus, percebermos da nossa liberdade de escolha diante dos destinos da nossa existência. Nada nos é imposto. Nada nos violenta a consciência. Esse processo é um processo de transformação. Nós precisamos abrir as portas, sim, para que a renovação se faça. Mas isso é uma decisão de cada um. Não podemos responsabilizar quem quer que seja por nossas escolhas e por nossas decisões. Somos livres para agir. Somos livres para decidir. Esse era o cunho da nossa explanação hoje. E para encerrar, como de costume, nós vamos elevar os nossos pensamentos aqui mais uma vez, em vibrações. Vamos vibrar por todos os doentes do planeta. Vamos vibrar por todos aqueles que desencarnaram no dia de hoje e nos últimos tempos. Vamos vibrar por todas as casas de oração e pelo Núcleo Espírita Segue a Jesus, para que nos mantenhamos fortalecidos neste momento de adversidade passageira. Vamos agradecer ao Mestre Jesus e ao Pai por mais uma oportunidade de nos reunirmos em seu nome, a fim de que nós possamos, através dos seus ensinamentos, nos tornarmos criaturas melhores, especialmente neste momento, em que a solidariedade, em que a compreensão, em que a tolerância nos é, mais do que nunca, reclamada. Que a paz de Jesus esteja conosco, nos fortaleça e nos envolva, hoje e para todo sempre.
Que assim seja. Muito obrigado a todos pela atenção.